Senhor Jesus, Divino Mestre, que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam, favorecendo o nosso trabalho despretensioso de aprofundarmos os conteúdos espíritas, utilizando essa moldura extraordinária que é o texto de Gênesis, escrito por Moisés. Possamos realizar o melhor ao nosso alcance, extraindo o que possa favorecer a nossa caminhada, num clima de fraternidade, de amizade, de alegria, de otimismo, para que esses nossos sentimentos possam reverberar na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, onde nós nos situamos espiritualmente, favorecendo o trabalho de acolhimento, tratamento, amparo dos desencarnados momentaneamente em desequilíbrio, ainda presos às sensações do mundo. Que os bons amigos espirituais possam utilizar o que nós aqui vamos trabalhar para favorecer o encaminhamento da evolução de todos nós e dos irmãos em tratamento na casa. Pedimos o amparo, a orientação, a inspiração dos bons espíritos que em teu nome trabalham no plano espiritual, para que alcancemos o melhor objetivo nesta extraordinária oportunidade que se abre para nós. Que assim seja. Muito bem, vou projetar aqui o texto de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 2. Então, vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, para que nós nos sintonizarmos com o texto, com as ideias e abrirmos as nossas antenas psíquicas para a recepção da inspiração que nos chega de mais alto para esse entendimento. Gênesis, capítulo 4, versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor. Eu vou ler a partir do primeiro, que como tem só um, para ficar no contexto. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim. E disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Muito bem. Então, nós já estudamos no trabalho anterior, até o primeiro versículo desse capítulo 4. Então, vamos partir para o segundo, que diz assim, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Nós já vimos que o primeiro filho foi o Caim, em função daquela sintonia com a serpente, que era o grupo desencarnado, cujo pensamento e sentimentos ainda estavam
bastante rasteiros conectados com o plano materialista, em função de Eva, que representa aí o sentimento, e no caso aí a mulher ter tido essa sintonia com esse grupamento, o primeiro que nasceu foi exatamente o grupo da serpente, chamado Caim. Então, falando em termos de casamento homem e mulher, nesse movimento aí, nós estamos vendo aí, por exemplo, uma questão de obsessão, a influência perniciosa de um grupamento de cunho inferior, voltado para as coisas rasteiras do mundo. Então, havendo uma gestação, uma fecundação, primeiro que vai reencarnar, obviamente, é o obsessor. E aí, quando nós falamos mulher, nós estamos aí falando do casal, que o espírito pode estar vinculado à mulher, mas pode também estar vinculado ao homem. Então, nesse movimento, a preferência da reencarnação é desse que é o mais necessitado, em função da sintonia, tá? Que houve. No caso de uma obsessão, foi dada a prevalência para o espírito complexo, através da sintonização magnética. Se os elementos, quando os elementos se encontram na busca pela transformação moral, buscando a prática do bem, cultivando a oração, buscando os valores nobres, mesmo que haja um desafeto do passado no circuito, não há uma sintonia preferencial com ele. Então, a misericórdia pode encaminhar primeiro para a reencarnação no lar um espírito que seja um amigo, um benfeitor, e depois o elemento mais carente, mais necessitado, reencarna como segundo filho. Mas não há uma regra geral, tá? Não há uma regra geral. Tudo aí em função das circunstâncias da necessidade. No caso aqui, como nós estamos trabalhando Adão e Eva como grupamentos de milhares de espíritos e a serpente, o grupamento desencarnado, então estamos visualizando a reencarnação do primeiro grupo, Caim, e depois veio o segundo grupo, Abel, que é o segundo irmão, e teve mais seu irmão, Abel. O Abel já representa, se Caim representa a nossa primeira elaboração no plano da evolução, o campo subconsciente instintivo, que nós desenvolvemos nas faixas anteriores ao reino humano, de acordo com a lei do progresso, e se efetua pelas reencarnações. Então, Caim é o primeiro trabalho, é o trabalho básico. E Abel representa a chegada dos primeiros lances do superconsciente em elaboração. Então, Abel, embora tendo vindo transmigrado, Abel representa o grupamento um pouco mais avançado do que Caim, em termos do conhecimento que eles tinham, embora ainda não vivenciados. Não vivenciaram no mundo de origem e agora vivenciariam na Terra, em meio aos impactos, às dores, aos atritos com um grupo bastante complexo, que é o Caim e o grupamento humano que aqui estava em evolução natural. Então, Abel define a chegada dos melhores recursos em meio à treva. Então, numa família que, por exemplo, o casal tem ali o primeiro filho, que é um elemento complicado, é o mais necessitado, naquela reencarnação mais em termos de reajustamento, que traz dificuldades para o casal, um segundo filho que venha
numa condição melhor, é o amparo da misericórdia para a família. É o elemento que vai trazer o consolo, aquele lance mais ameno, para ajudar o grupo, o pai, a mãe e o irmão mais complexo. De acordo? Então, por exemplo, quando o grupo tem mais merecimento, nós deduzimos, em tese, que o primeiro que vai reencarnar será um mais adiantado para fortalecer o grupo e vir depois os que necessitam de mais cuidados. Em tese, tá? Não existe uma regra aí estabelecida, não. Por quê? Porque o Abel representa o grupo dos exilados que tem o conhecimento para aliviar a situação. É aquele grupo que vai chegar e dizer assim: calma, paciência, compreensão, perdão, resignação, aceitação. Nesse sentido, veio para sanear pela entrega ao amor que não quiseram viver no mundo de origem. Então, aqui era um laboratório para esses irmãos aí. Laboratório para a vivência do amor, tá? E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Pastor de ovelhas é um plano acima do lavrador. Então, nós vamos trabalhar esse aí com calma. O pastor conduz os animais para se alimentarem no campo, que já está lavrado, semeado, e já tem erva verde para a alimentação das ovelhas. Então, o pastor, ele está acima do lavrador. O pastor tem liberdade de ir e vir. Embora ele esteja ligado psiquicamente aos cuidados com o grupo das ovelhas, ele tem liberdade de ir e vir, de conduzir as ovelhas, buscando o melhor pasto, uma melhor condição. Já o lavrador está preso à gleba. Ele vai preparar a gleba com arado, vai fazer a cova para as sementes, vai adubar, ele vai irrigar, ele tem que acompanhar o crescimento da erva. Então, é um trabalho preparatório. Trabalho preparatório. E o lavrador, o pastor está numa condição de maior responsabilidade que o lavrador, porque o pastor ele tem que conduzir as ovelhas, mas ele tem uma que ele precisa tosquiar, tem outra que ele precisa ordenhar, tem aquela que desgarra, ele precisa ir atrás. Então, ele tem uma maior responsabilidade, certo? É como um professor numa sala de aula, que ele tem que estar atento ali a cada um dos seus alunos para identificar as competências individuais, a capacidade individual e a necessidade individual. Então, por exemplo, o pastor, como professor, o professor está acima por exemplo, do zelador que cuida dos móveis ali da sala, que vai lá fazer a limpeza, vai fazer os arranjos preparatórios para o professor e os alunos. Então, é o Caim, o lavrador da terra, precisa preparar a terra para receber a semente. Olha que símbolo interessante. Então, ele precisa ainda de receber a semente. Aí vamos lembrar do semeador que saiu a semear. Então, ele precisa receber a semente, adubar, irrigar, vai nascer a erva verde, vai nascer para fazer o pão. Perceberam? O pastor já está um tanto acima e ele já tem essa elaboração básica, tanto que ele já conduz outros para se alimentar. É um símbolo dos mais extraordinários, é que ele tem capacidade de condução, de distribuir sementes, de conduzir as ovelhas, nesse sentido de favorecer
a sua alimentação adequada. Por isso que o símbolo o pastor é um símbolo muito forte e interessante no texto hebraico. Jesus é o pastor. Eu sou o bom pastor. Certo? Então, o pastor, como aquele que tem a capacidade de conduzir as ovelhas de forma satisfatória e que não vão deixar essas ovelhas, por exemplo, caírem nos despenhadeiros ou nos espinheiros. Então, quando nós abordamos aqui o símbolo do pastor, estamos falando de um nível de excelência, de desenvolvimento intelecto-moral. Apesar de que nós temos no mundo aí pastores das mais variadas condições. Temos cegos condutores de cegos, não temos? Também um tipo de pastoreio, mas aqui nós trabalhamos com o símbolo mais elevado do pastor, que é o símbolo aqui com o qual trabalhamos aqui. De acordo? Então, a responsabilidade do pastor é mais complexa do que está nos trabalhos iniciais de preparar a terra para a recepção da semente. Por isso é que nós vamos encontrar, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos falam da grande obra da regeneração do futuro, que os postos mais difíceis serão confiados aos trabalhadores mais fiéis, determinados, constantes, penetrados, os postos mais difíceis. Essa é uma consequência natural da evolução. À medida que o espírito vai evoluindo, as tarefas vão se tornando mais complexas, em função da capacitação que vai sendo conquistada pelos estudos, pelo trabalho, pela operação. Certo, amigos? Então, vamos lá. Versículo 3. Versículo 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E aconteceu ao cabo de dias. Então, ao cabo de dias. O dia, nós estamos aí falando se estamos falando de dia, estamos falando da presença da luz solar, o sol beneficiando. Estamos, então, falando de um trabalho para a recepção da luz. No caso aqui, da luz divina, cujo irradiador, modelo e guia, nós sabemos quem é para nós. O irradiador da luz mais excelente que temos condições de suportar. Jesus. Então, ao cabo de dias, então o dia simboliza o momento do trabalho sob a luz do sol, acolhendo a luz, sintetizando a luz, nos alimentando da luz, transformando a luz em alimento individual e alimento para o próximo. Por quê? Porque vai chegar o momento da noite, que é onde a luz deve ser aplicada. A noite como sendo o momento do desafio, da dificuldade, do trabalho mais complexo. Pode ser a dor também, a tribulação. Então, é no momento da noite que vamos aplicar a luz que adquirimos no dia, que aí ela vai se refletir como esperança, coragem, otimismo, confiança, fé, perante a prova, ou a dificuldade, ou o desafio. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra. Pode falar, Regina. Abre seu som. Ô, Júlio, o dia seria quando a gente tem condições de compreender? A gente está um pouco mais maduro para compreender? Se você está recebendo a luz. Está tendo a oportunidade de receber a luz.
Agora, como é que você está recebendo a luz? Como está assimilando e como está incorporando? É o trabalho individual, que vai ser aprovado no momento do teste e a superação da dificuldade. Pode ser também, essa noite, pode ser uma tentação que vai visitar para que a luz seja aplicada nesse momento. Então, são vários significados aí para nós trabalharmos nessa ideia da luz. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Então, ele trabalhou no dia, recebeu a luz iluminou, a semente germinou, a erva brotou, fez a fotossíntese, cresceu, produziu fruto. Então, Caim trouxe do fruto da terra. No caso do Caim, o Caim representa, meus amigos, o primeiro lance da evolução, a primeira milha da evolução, desenvolvimento intelectual, por exemplo, que é uma tônica aqui que nós abordamos muito. Então, o desenvolvimento intelectual por si só não é capaz de alimentar plenamente e saciar plenamente. Porque nós podemos estar bastante informados de muitas coisas, mas ainda um tanto quanto descuidados quanto à prática que estamos aprendendo, e chega o momento da prova, nós não temos fôlego. Então pode vir o desespero, a revolta, a inconformação, o melindre, o ciúme, várias coisas, em função dessa ineficiência. Então, o desenvolvimento intelectual, o fruto é o fruto primário. Ele traz o fruto primário, fruto básico, para a recepção da semente mais qualificada que um semeador vai trazer. Então, o desenvolvimento intelectual, nós aprendemos isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. O desenvolvimento intelectual, ele engendra, que é o termo que Kardec usa, o desenvolvimento moral. Isso vem sempre depois. O desenvolvimento moral vem sempre depois, porque primeiro eu preciso identificar o bem e o mal para fazer a escolha que vai definir o progresso moral ou a expiação futura. Então, esse fruto da terra é uma oferta que ainda não garante a satisfação e a felicidade. Então, por exemplo, o elemento ele adentra os arraiais da doutrina espírita, lê o Livro dos Espíritos, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, começa a participar das reuniões, está ali alegre e tal, aí ele assiste um documentário, por exemplo, e aí ele vê um cientista falando, mas negócio de vida após a morte é uma bobagem, não existe, pronto, derruba o elemento, ou não derruba. Ele ainda não consolidou a fé. Ele começa a ter a dúvida. Ele assiste lá um determinado elemento negacionista, negador da realidade espiritual, aí ele começa a ficar na dúvida. O que é que vai tirar essa dúvida? Com o tempo. Vivência do bem e do amor ao próximo. É a única maneira de nós superarmos a dúvida que ocasionalmente vai surgir é na operação dos postulados espíritas, na prática interior, pela transformação moral, e exterior, a prática da caridade. Que aí nós vamos constatando a realidade pelo grau, a realidade do que estamos aprendendo, pelo grau de paz, serenidade, harmonia, equilíbrio e satisfação que vamos tendo, de dentro para fora. Então a dúvida desaparece com o tempo. A dúvida desaparece. Então, essa primeira oferta ela não é capaz
de trazer a felicidade. Um outro exemplo bem mais claro é aquele elemento que é um bom pai de família, cumpridor dos deveres, observa todas as leis, todas as regras de trânsito, é um bom funcionário, está tudo nos conforme, mas ele ainda traz um vazio de valores morais nobres. É o primeiro passo, apenas, foi feito. De acordo, meus amigos? Então, o fruto, no caso aqui, o fruto que se espera, no nosso caso particular, quem estuda um assunto como esse, é o fruto conforme Jesus apresenta o esquema de produção para nós, aquela dinâmica, naquela pauta. E é o desafio que temos hoje no atual período da nossa evolução, em meio a esse laboratório extraordinário que a pandemia proporciona em todos os aspectos. De acordo? Mais comentários aí? Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, vejam bem, uma oferta ao Senhor já nos diz que a consciência já está desperta em condições de avaliar a natureza da obra e avançar. Então, um elemento como nós, que temos o conhecimento que nós temos, nós sabemos que nós não podemos parar aí, nesse estágio. Eu sou um cumpridor dos deveres, sou um bom funcionário, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom funcionário, eu observo as leis de trânsito, observo as leis, pago meus impostos direitinho. Não basta para nós mais, não. Nós temos que partir uma etapa à frente. Tá? Costuma um elemento estar nesse patamar ter medo até de errar e de agir e fica preso ao convencionalismo. Fica preso ao convencionalismo. E não ousa, não assume certos riscos na pauta da ousadia benéfica, por medo de errar, que é um contrassenso, é um fator contraprodutivo. Deixar de agir por medo de errar. Certo? Então, é um ingrediente aí a mais para nós. Para nós aí temos atenção. Pode falar, Regina. O medo de errar é orgulho, né, Júlio? O medo de errar é orgulho. E o contrário do amor não é ódio, é medo. Né? A pessoa é um elemento que compra um automóvel, mas ele não dirige. Ah, vou dirigir não, que eu estou com medo de atropelar alguém. Eu vou adquirir um karma para não sei quantas existências. É uma bobagem sem tamanho, certo? Então o elemento vai ficar preso. Aí, ele tem ali um potencial enorme, um automóvel, um automóvel novo, muitas possibilidades, muitos recursos, mas ele não usa por causa do medo. Então, é o nosso caso aqui, nós temos um padrão de informação do nível da doutrina espírita e vamos ficar com medo de partir para a ação? Vamos ficar em cima do muro? Naquele movimento da timidez dos bons, é um contrassenso, certo? Pode falar, Fernando. Jesus, inclusive, nos incentiva, né? Nos dá coragem quando ele nos pergunta o que fazer de especial. O que quer dizer que nós podemos fazer muito mais do que o arroz com feijão, né? Sim. Ele sabe que nós podemos fazer muito, né? Sim. E sair daquele comodismo
cumpriu minha obrigação e pronto, né? Ele espera muito mais de cada um de nós. Porque inclusive, nós espíritas, nós já sabemos, né? Sim. Já pensaram se Jesus tivesse preocupação em... eu não vou não, porque eu vou incomodar as pessoas que estão lá na sua vida, cumprindo seus deveres, como bom pai de família. Se ele ficasse com medo de fazer o seu trabalho, para não incomodar os acomodados. Exatamente. É quando o espírita se omite, às vezes, de dar uma opinião em meio a um grupo, quando surge a oportunidade. Nós, por exemplo, aqui, tanto do nosso grupo aqui, do Camilo Chaves, quanto do grupo da FEAC, nós estamos fazendo um movimento aí nas segundas-feiras que, para muitos, pode ser até uma abominação, que é a reunião mediúnica de desobsessão virtual. Não tem? Tem gente que, se nós comentarmos aí o que acontece na reunião, eles vão jogar pedra na gente. A nossa reunião, então, de segunda-feira, o negócio tá... Não tem mais trava e amarra, não. O negócio, nós estamos... Vamos embora, né, Maria Flor? Né, Fernando? Exatamente. Vamos em frente. Não tem outro recurso, não tem outro campo de ação. Ô, Júlio. Fala, Margarida. Eu lembrei também de tudo que nós estamos falando, cabe também a parábola dos talentos, né? Palavra dos talentos. Parábola dos talentos. Enterrar o talento. Uhum. Se nós podemos fazer uma reunião mediúnica, virtual, para atender irmão sofredor, por que nós não vamos fazer? Por causa de certos tabus que existem, que não se deve fazer a reunião, porque vai influenciar os lares. Ora, bolas, meu amigo, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhos, os espíritos estão por todo lado. Não é porque nós vamos fazer uma reunião mediúnica que não vão ser influenciados do lar, não. Vai ser até o contrário, o lar vai se tornar uma casa-mata, um ambiente defendido. Inclusive, o próprio Paulo não deixou de produzir enquanto estava encarcerado, né? Lógico. Talvez tenha sido um dos períodos que ele mais trabalhou, né? Sim. Quer dizer, o cárcere não impediu de produzir. Sem dúvida. Então, é um negócio, a pandemia também não pode nos impedir, né? De forma nenhuma. Forma nenhuma, porque nós estamos aí trabalhando aí. Segunda, e no nosso caso aqui, particular aqui, segunda e sexta, e sábado, no Apocalipse, e vamos em frente. Vamos em frente, vamos embora. Então, esse foi o versículo 3. Então, a oferta ao Senhor define já consciência abrindo. Porque nós estamos falando aqui do Senhor interno, de dentro para fora, meus amigos. O Senhor externo que controla a nossa existência, que pune, que castiga, para nós espíritas não existe mais. Fora para dentro não existe mais, tá, meus amigos? Nosso papo agora é de dentro para fora. É ativar o Senhor interior. O Filho do Homem que tem o poder de perdoar pecados. Levantar os caídos. Que é o homem novo nascendo, meus amigos, levantando o homem velho caído. O homem velho aí, por exemplo, de 1.700 anos atrás, que aprontou confusão lá em Palmira. Por exemplo, nós estávamos falando disso aí no início do nosso trabalho. Então, é hora dele se levantar e fazer coisa melhor, coisa diferente, algo especial, com as ruínas que estão ali, ó, naquele terreno árido. Versículo 4. Vamos em frente. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Então, primogênitos das ovelhas, ou seja, podemos trabalhar aí como aquele resultado eficiente em que as ovelhas conseguiram gerar o filho do homem, o homem novo individual de cada um, com o trabalho do pastoreio do Abel. O Abel lançou as diretrizes, o grupo assimilou, colocou em prática e gerou o quê? O primogênito de uma nova etapa. Porque o primogênito essencialmente considerado é o desenvolvimento intelectual, primogênito. Primeiro Adão, vamos colocar assim, Paulo não fala em primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão é o fruto do trabalho evolutivo ao longo das reencarnações. Seguindo aquele determinismo divino, então chegamos num ponto em que nós vamos, baseados em Jesus, que é o segundo Adão, vamos incorporar o seu corpo doutrinário e vamos gerar o nosso segundo Adão. Então, nós estamos falando de dois movimentos. Para ambos os movimentos, tanto para o movimento do primeiro Adão, tem um modelo, que é o padrão, a ser incorporado. Quando nós incorporamos aquele padrão, esgotamos todas as possibilidades, então é o momento do segundo Adão. Então, o símbolo do atingimento da linha de corte para que nós entremos na nova faixa de implementação do segundo Adão, para nós aqui no Evangelho, o símbolo é João Batista. Lembra que Jesus vai dizer: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista? Ou seja, dos elementos que vêm reencarnando sistematicamente, buscando a evolução. O máximo é João Batista. Então, Jesus é o além. João Batista é o preparatório para Jesus. Então, por isso que João Batista vai dizer assim: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Então, para que a gente se transforme, é preciso que o homem novo cresça, para que o velho vá diminuindo. Não é o contrário. Deixa primeiro eu combater o meu egoísmo para depois vivenciar o amor. Não funciona, não adianta. Não funciona. Eu tenho que vivenciar o amor a despeito do meu egoísmo, porque aí eu vou... Porque o amor que eu vou vivenciar lá fora é o egoísmo, que é o amor próprio, que está voltado para dentro. Voltado para o eu. Então, a essência está presente no amor próprio. Então, não tem que diminuir primeiro. Eu tenho que irradiar. Aí, nesse momento de irradiação do amor, o egoísmo naturalmente vai diminuindo. Porque os outros valores vão crescendo na pauta da dinâmica operacional, da prática, e nós vamos, então, nos transformando, vencendo o ego, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as paixões. Essa ideia ficou clara, pessoal, do João Batista, de Jesus? Sim, sim. Vocês vão notar que João Batista e Jesus eram primos. João Batista era mais velho que Jesus, 6 meses. Olha aí, 6. Olha os 6 aí, da evolução. Precisa passar para o 7. Então, Jesus representa o 7. Então, vamos lá. Então, o primogênito de suas ovelhas é o resultado. O resultado do novo
trabalho, certo? Podemos também falar em termos de... Vamos deixar para falar depois da gordura. É uma outra ideia aqui, tá? Vamos falar quando chegarmos na gordura. Então, no grupo dos exilados, no plano exterior, o Abel apresentava virtudes, embora sufocadas pelos valores da retaguarda. Então, o grupamento Abel estava dando primazia no seu mundo de origem aos valores instintivos, ao egoísmo, resumindo. Embora já conhecendo a lei de amor, a necessidade de transcender o egoísmo para que alcancemos a felicidade, porque permanecer no terreno do egoísmo é permanecer no terreno do fruto da terra. Não tem satisfação aí, não tem felicidade, não tem harmonia. Não adianta o elemento insistir no engrandecimento do egoísmo, porque aí o sofrimento vai sempre aumentando ao longo das reencarnações, se ele não combate o egoísmo. O elemento que investe apenas na satisfação do egoísmo, isso implica em crescimento do sofrimento e das dificuldades, das reencarnações sucessivas, consequentemente dos mundos. Aí não tem felicidade, aí tem um circuito fechado, operacional. E Abel trouxe também os primogênitos das suas ovelhas. Então, Abel, interiormente, agora falando do primogênito das suas ovelhas, vamos trabalhar as ovelhas como sendo as paixões a serem domadas. As ovelhas são as paixões a serem domadas, as inclinações a serem domadas. Então, quando nós vamos conseguindo reverter as paixões, então as virtudes vão nascendo. Então, os primogênitos das paixões, coloquemos assim. Então, os primogênitos vão surgindo, nesse sentido aí, filosófico, simbólico. Então, o grupamento Abel trazia como um fator primogênito na sua constituição psíquica, mental, uma soma de perspectivas de informações positivas mas, entretanto, não vivenciadas. Primogênito. Progresso intelectual, tá? Primeiro aspecto aí. Agora, é preciso gerar o primogênito no reino dos céus. Primogênito no reino dos céus é aquele que se torna o espírito puro, primogênito, nasceu para uma nova dinâmica que vai culminar lá no status de Messias. De acordo, amigos? São valores simbólicos aí que nós trabalhamos de várias formas para tentar ajudar no entendimento de algo que realmente não é de fácil compreensão, até de difícil explicação, não é fácil, não. Então, a Abel é um grupo que já trabalhava no campo da liderança e da orientação, conduzindo os elementos no campo da experiência humana para uma alimentação adequada. Então, foram os profetas, por exemplo, representa Abel, os profetas mais eminentes dos hebreus, os patriarcas, simbolizam esse Abel conduzindo o grupamento da forma adequada, buscando conduzir da forma adequada. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então, aí nós trabalhamos a gordura como sendo as virtudes já em profusão, as primícias. O que é a primícia? A primícia é aquele primeiro broto das árvores. As primícias dos frutos.
Então, quando o espírito vai realizando o trabalho de transformação moral, domínio das inclinações más, então ele vai apresentando, cada inclinação má que ele consegue dominar é a primícia de uma virtude que está crescendo. Então, a árvore fica cheia de brotinhos, vamos colocar assim simbolicamente. A árvore apresenta vários brotinhos novos que, com os botões das flores já se apresentando. Primeiros lances das virtudes. O objetivo é a gordura, que é o broto, o botão vira flor, a flor transforma em fruto. Frutos saborosos que vão alimentar, simbolizando aí a gordura. A gordura é o que sobra, não é o que sobra? Imaginemos um corpo adiposo. A gordura não é o que está sobrando. Tanto que nós não fazemos dietas, eu preciso fazer uma dieta aqui, porque eu preciso reduzir aqui uma certa cota, tal. Então, a gordura representa o que sobra. No caso aqui, é a virtude que está em expansão. Representa a virtude em expansão. De acordo? Não mais elementos embrionários, elementos já em crescimento. Já passou do embrião. Já está ali gerando fruto. Então, frutos desenvolvidos, em crescimento. Aí podemos trabalhar tanto no aspecto do fruto desenvolvido para os que já estão mais à frente, como frutos em crescimento para os que estão chegando. Porque nesse grupo aí da primogenitura, coloquemos assim, nós estamos falando aí de primogênito, esse grupo aí da primogenitura do reino dos céus, que é o primeiro que é quando o elemento ele está escoimado de paixões, desenvolveu as virtudes, que ele chega naquele terreno novo, dos espíritos puros, ele ali é o caçula, é o irmãozinho mais novo, certo, amigo? Ali já tem os mais cascudos, já tem os messias lá na frente, então ele está começando a trilha. Está começando a trilha, meus amigos, tá? Por isso é que o espírito só se torna infalível quando ele se transforma em Messias, que até se tornar o Messias, ele pode cometer erros, embora não são erros na pauta dos nossos, meus amigos. Não são erros na pauta dos nossos. Nós temos um exemplo disso em Maria. O que é que Kardec disse sobre Maria lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Maria não compreendeu a missão de Jesus. O que é que nós podemos deduzir? Que Maria talvez não fosse ainda um espírito puro, mas um espírito superior. Certo, amigo? Para muita gente isso vai ser uma blasfêmia. Para quem ainda traz aí um ranço católico, falar que Maria não é um espírito puro é uma hecatombe, mas nós aqui estamos estudando espiritismo. Nós entendemos que se trata de um espírito superior e muito superior a nós, talvez ali no limiar da pureza naquele tempo, mas que hoje já deve ser um espírito puro, sem sombra de dúvida. Nós estamos cometendo aqui algum sacrilégio de blasfêmia? Não, nós estamos aqui tentando entender o processo, estudando o assunto. Nós não temos tabu em espiritismo, não, tá? Nesse sentido aí de que Maria não vai se ofender com o que nós estamos falando aqui, não. Muito pelo contrário, porque ela ama todo mundo, isso aí não faz nenhuma diferença. Nós estamos aqui exercendo a nossa capacidade de raciocínio dentro da lógica e do bom senso, segundo os postulados espíritas. Conforme aprendemos de Allan Kardec. Então, muito bem. O outro exemplo é de Alcione, que ela poderia ficar presa na Terra algumas existências em função de algum deslize, em função da sua escolha de reencarnar aqui, certo?
Então, nós precisamos ter isso em mente. Precisamos ter isso em mente, tá? Por outro lado, quando nós lidamos com vultos, grandes vultos da história, que foram elementos divisores de água, no campo da ciência, por exemplo, trazendo aqui exemplo de Isaac Newton, por exemplo, que para muitos é um deus, ele tinha problemas de caráter, tinha dificuldades interiores. Era um espírito um grande avanço intelectual, mas o terreno moral ainda em evolução. Tinha complicações no campo do caráter. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente analisa certas coisas, para nós não entrar no terreno de uma idolatria cega de determinados elementos. Vamos lembrar sempre que o modelo e guia para nós, o tipo mais perfeito, é Jesus. Os outros são pontos de apoio, mas a linha de corte para nós já é Jesus. É um ponto acima, cujo padrão de conduta é inatacável. Que é o que devemos visualizar, vislumbrar. Então vamos lá. Abel trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas, e da sua gordura. Então, Abel representa a personalidade crística nos seus primeiros lampejos naquele patamar primitivo. Primeiros lampejos do Cristo interno, que vai se desenvolver mais à frente. De acordo? Muito bem, então vamos lá. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós aqui estamos trabalhando sempre que nós vemos no texto, encontramos no texto a palavra do Senhor, estamos trabalhando com o movimento interior, individual. Então, atentou o Senhor para Abel e sua oferta, é a aprovação interior que nós vamos alcançar pelo grau de satisfação pela obra desenvolvida. Então, é aquele cotejo interior. Nós estamos desenvolvendo um trabalho na seara espírita, seja qual for o trabalho, e nós estamos aproveitando o trabalho para o desenvolvimento das qualidades nobres, a concordância do Senhor vai se dar pelo grau de satisfação e alegria que é irradiado. Nesse sentido. Então, um bom exercício para nós sabermos se nós estamos tendo uma relativa eficiência no trabalho na seara espírita, é sabermos se nós estamos obtendo satisfação interior com esse trabalho. Se nós estamos fazendo constrangidos. Por exemplo, se nós estamos já, em meio às nossas dificuldades interiores, estamos encontrando um grau de satisfação na tarefa, é sinal positivo para continuar na linha. Agora, se o elemento está na seara espírita, trabalhando nas várias frentes, mas ele está constantemente sentindo ciúme, inveja, melindre, pé atrás com o elemento, tal, é sinal de atenção individual, que algo não está bem. Não estamos aproveitando a oportunidade de extrair o melhor da tarefa, que é exatamente a gordura.
virtude. Deu uma ideia, amigos? Porque, infelizmente, tem muita gente na seara espírita cuja mentalidade é a mesma de um funcionário de uma empresa, está fazendo carreira. Quer fazer carreira na doutrina espírita. Ele acha que se ele começou lá na casa espírita, lá como o faxineiro, ele tem que chegar a ser presidente, para ele demonstrar que ele foi eficiente na atividade. Daí ele começa a deixar levar pela vaidade. Depois ele quer ser presidente das instituições espíritas. Depois ele quer ser palestrante. E quanto mais palestra fizer, mais vai demonstrar o grau de sucesso. Não é por aí. O elemento pode chegar ao final da carreira, desencarnação, vazio. Como no exemplo que eu dei aqui do elemento que foi um bom funcionário, bom pai de família, cumpria as ordens e tal. Mas o elemento que está fazendo carreira na seara espírita, ele vai chegar frustrado. Vai chegar frustrado se ele estiver com a mentalidade de que ele precisa ocupar cargos. E que, ocupando cargos, ele vai demonstrar a eficiência da sua iniciação espírita. Então, esse é o fator para o qual devemos atentar. E atentou. O fator para o qual o senhor interno tem que atentar sempre, meus amigos, são para as paixões, para as complexidades. Nós temos exatamente que fazer a análise crítica do meio, a análise crítica dos médiuns. Nós temos que analisar os médiuns, por exemplo. Observar se os médiuns estão fascinados, se não estão fascinados, se eles estão operando dentro da linha de acordo. Esse é um trabalho que todos nós devemos exercitar, passar pelo crivo da razão e do bom senso. Então, nós estamos aqui numa linha de frente, propondo aqui um entendimento sobre o livro de Gênesis com base no conteúdo espírita. Vocês têm que passar isso pelo crivo pessoal da razão e do bom senso. Analisar com critério. Até para ajudar quem está transmitindo coordenando o estudo para possível deslize, equívoco, alguma linha que precisa ser reajustada. Isso é um trabalho importante, então vocês aí precisam estar atentos. O bom senso, a lógica, o discernimento, a atenção. Porque uma das piores coisas que nós vamos... Um dos piores escolhos da mediunidade, aprendemos estudando o livro dos médiuns, que é a obsessão. E no caso dos médiuns, o pior de todos é a fascinação. É quando o médium julga que está sempre certo, está sempre correto, os seus apontamentos são sempre mais criteriosos, são sempre mais acertados. Então, é o momento da gente ter atenção e cuidado para esses movimentos, para que a gente não entre numa situação difícil no campo da fascinação. Ok, amigos? Então, porque o Senhor precisa estar atento, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, o Senhor, que é o eu interior, o discernimento, o raciocínio, tem que estar atento. Até para Abel. Abel aí simbolizando o pastor, no nosso caso aqui, o palestrante, o doutrinador, o expositor. No momento em que nós estamos lidando com o doutrinador, com o expositor, ou com o palestrante, é o Abel, para o qual nós temos que estar atentos, não para aquela crítica azeda, para a crítica destrutiva, não, para a crítica
positiva, se for o caso. De acordo, amigos? Nesse sentido. Então, o atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta é um chamado ao discernimento interior, conscientização. Por isso que o estudo permanente é fundamental. O estudo permanente da codificação. Porque sempre que nós estudamos a codificação, sempre descobrimos coisas novas nas entrelinhas. Então, nós vamos encerrar o assunto de hoje com esse versículo 4, particularmente com essa chamada para nós. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, no caso nós espíritas, atentar para o que os médiuns estão psicografando. Está de acordo com a doutrina? É útil? É bom? É verdadeiro? O que o palestrante está trazendo está de acordo com a oferta, com a doutrina? É o trabalho que nós vamos... O crivo do bom senso, da lógica, para o qual somos chamados a todo momento na seara espírita cristã. Na reunião mediúnica, nas palestras, nas atividades doutrinárias. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre.